E dando continuidade a este evento que está maravilhoso, nós vamos então agora conversar com o Dr. Marcos Mundim. Dr. Marcos Mundim, ele é psiquiatra e ele se enveredou pela medicina holística, e eu o conheço há muito mais de 40 anos. Ele fez um trabalho de espiritualidade também com Chico Xavier. E ele consegue associar toda essa questão da saúde mental com a sabedoria da medicina holística. E o Dr. Marcos Mundim, ele é também presidente do IBRAMENA, Instituto Brasileiro de Medicina Natural. O tema dele será fitoterapia como expressão da espiritualidade e prática de cura entre os índios. Muito grato, Marisa, pela bondade de suas palavras. E é uma alegria muito grande estar com vocês neste momento, onde os nossos irmãos, os índios, estão em situação de risco no mundo. E eu traduzo a presença deles como os verdadeiros herdeiros da terra, aqueles seres que estão em comunhão direta com a natureza. E nós constituímos a civilização, a chamada modernidade. E aqui eu me lembro da questão do Brasil colônia, onde começou o extrativismo da cana-de-açúcar, e esses povos que viviam na natureza, eles já houve uma primeira intervenção. Até os tempos modernos, onde se tem falado de genocídio, tem se falado do marco temporal, e a gente sabe que a terra indígena ela é legitimamente deles, mas ela vem sendo devolvida aos poucos. Então eu faço parte desse grupo que não só ora pelo futuro espiritual dos nossos irmãos, mas também estuda a qualidade de vida deles e, no caso, o uso das plantas na medicina. Eu queria falar alguma coisa aqui e agradecer essa oportunidade que é maravilhosa de estar com vocês, representando o Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre a fitoterapia, a utilização delas na medicina. Eu sou formado em clínica médica e medicina dita oficial há 44 anos, e há 30 anos nós ministramos cursos de formação através do Instituto Brasileiro de Medicina Natural e Holismo, o IBRAMENA, e fazemos parte dos agentes ativos da felicidade. Então, nós damos cursos de fitoterapia, de homeopatia, de acupuntura, de nutrição clínica, médica e ortomolecular, de reiki e todas as terapias ditas alternativas, massoterapia, tanto que há 1 ano nós formamos o OLOS, Instituto Siddhartha, que é uma escola avançada de formação nessas terapias. Aqui eu começaria a falar para vocês sobre a unha de gato. É uma planta amazônica extremamente valiosa para combater o câncer, junto com o ipê roxo. E nós temos casos de cura, inclusive um caso recente, há poucos meses, de uma paciente que estava com adenocarcinoma disseminado pelo pulmão e que desapareceu com a planta unha de gato. Lembrar por vocês que unha de gato é uma planta amazônica, anti-inflamatória, anti-infecciosa, antibiótica natural, que cura reumatismo crônico. Também aumenta a imunidade, ela aumenta o volume de plaquetas, de glóbulos brancos no sangue. Então, ela pode ser usada desde uma doença como a leucemia até o câncer de mama feminino, com resultados muito promissores.
E a unha de gato, junto com o chi amarelo, que é outra planta do Amazonas, é utilizada para curar a endometriose, inclusive os nódulos uterinos no endométrio. Isso aí foi provada a eficácia em relação ao endometrioma e endometriose em mais de 90% dos casos, através de pesquisas da Universidade de Brasília, Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do Amazonas. Nós temos a famosa espinheira santa, que cura desde a úlcera gástrica até os casos de gastrite e refluxo, associado com a trançagem e o boldo do Chile. Todas plantas medicinais do Amazonas, como a alcachofra, que é usada para dispepsia, para ajudar o funcionamento biliar, para discinesia biliar, o famoso fígado preguiçoso. Então, nós associamos a ela o boldo do Chile, a losna, a jurubeba, todas plantas brasileiras, que são usadas para tratar a má digestão. Nós temos, no caso dos distúrbios mentais, o alecrim, que é a planta da felicidade, que ela é usada para tratar a depressão, seja reativa ou melancolia, junto com o hipérico, que é a erva de São João, também uma planta do Amazonas. A hipericina é uma substância natural que aumenta a serotonina no cérebro e cura a tristeza e a melancolia. Tá? O alecrim é conhecido cientificamente como Rosmarinus officinalis. Tá? Nós temos o urucum, que é aquela planta que é usada para tingir o corpo pelos índios de vermelho, que tem um alto efeito para neutralizar a gordura marrom do sangue, aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim. E a alcachofra pode ser usada também para emagrecimento, porque ela queima gordura. Nós temos o agar-agar, nós temos o fucus, que são todas plantas do Amazonas que são usadas para o emagrecimento, inclusive a porangaba, que é uma planta amazônica que acelera o metabolismo e ajuda a pessoa a emagrecer. A famosa arnica, que é usada para os traumatismos externos e é usada dinamizada na homeopatia para as pessoas terem um restabelecimento cirúrgico rápido em caso de cirurgias plásticas ou cirurgias comuns. Então, nós temos uma riqueza fantástica. Eu enumerei algumas plantas. É o caso, por exemplo, do ipê roxo, que foi muito usado no Brasil uma época, inclusive com risco de extinção, como uma planta antitumoral. Então, a cada época, mais plantas amazônicas ficam conhecidas na clínica médica. E a gente vai utilizando de acordo com a necessidade dos nossos pacientes. É claro que os profissionais de saúde devem fazer uma formação técnica e profissional para conhecer desde a botânica, desde a reconhecimento através da ectoscopia e de dados de laboratório. E nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que introduziu mais de 30 técnicas, inclusive a fitoterapia. Nós temos em torno de 100 plantas medicinais catalogadas, que são distribuídas para os postos de saúde, pelas UPAs, pelo governo federal. Inclusive com curso gratuito de fitoterapia para qualquer pessoa, via online, através do Ministério da Saúde. Eu queria agradecer vocês, essa oportunidade linda que vocês estão me dando, e dizer que nós estamos unidos ao Pajé João, a pagelança, o rapé, a fitoterapia, as orações em estado de transe,
as bebidas chamadas enteógenas, que hoje estão sendo pesquisadas como antidepressivo, como a Eurasco, que é um cipó associado a uma erva, a pechona, que induzem estados alterados de consciência e que estão sendo usados como recurso terapêutico nos nossos presos para mudar o comportamento deles, no sentido do bem, junto com a constelação familiar. Hoje, essas técnicas são reconhecidas dentro da justiça brasileira, para vocês verem o alcance e a importância de trabalhar o que no xamanismo fala de mudança de estado de alma, de não fragmentar a realidade da pessoa. Daí vem o holismo, que é justamente juntar esses fragmentos que a medicina transformou a realidade clínica com o tempo, através das especialidades. Então, a importância do médico de família, a importância de assistir os nossos irmãos, os índios, em situações de risco, inclusive em relação à Covid-19, em relação aos olhos, a catarata, a cegueira. Então, nós temos vários grupos aí, ONGs, preocupados com a preservação da qualidade dos nossos irmãos índios, genuínos herdeiros da terra. Muito agradecido, contem comigo e nós vamos tornar esse movimento mundial, com a ajuda dessa escola magnífica da Universidade de Lisboa e dos nossos queridos irmãos Marisa e Mário Simões. Um grande abraço a vocês. Contem sempre comigo. Muito agradecido. Ascanu, yu. Gratidão ao médico Marcos Mundim, que é muito lindo quando nós estamos vendo cada vez mais a saúde mental, através da medicina, se unir aos povos indígenas. É uma honra saber que o Brasil está cada vez mais fundamentado nas técnicas de terapias integrativas através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Hoje em dia se pode fazer desde homeopatia, florais, técnicas orientais, como Tai Chi e outras técnicas, através do SUS. É realmente inovador esse trabalho que o Brasil está fazendo de integração da medicina alopática com as técnicas integrativas. Ascanu, a você, Marco, Ascanu, ao Brasil, de estar com esse pensamento de vanguarda. E vamos a isto. Né? Então, dando continuidade a esse momento de júbilo, de arte, em plena lua nova, dia de São Pedro, que deve estar lá sorrindo, contente, nas portas do céu, vamos então agora ouvir a Cláudia Lima, a arte de ser. Olá, posso falar? Já está falando, já está falando. Ok, olá, tudo bem? Eu acho que todos nós somos artistas e criativos nesse mundo. E é uma questão de saber onde a sua criatividade ela pode encontrar. Seja num pensamento, seja num gesto, ou seja, nós somos criativos, nós toda hora estamos criando o nosso presente, o nosso pensamento. O pensamento, ele gera realmente os acontecimentos e nós somos personagens que criamos, e a arte é realmente a maior dádiva dessa vida, porque a arte é você sentir o seu mais íntimo, é você se conectar com a sua alegria interior, é você realmente sentir que você é um ser
é um ser único e que precisa de todos e que todos somos um só. E quando eu, ou você, ou nós estamos realizando algo, é para o bem de todos. Isso é muito importante, que tenhamos essa consciência. A natureza, ela é sábia. Você repara, nós crescemos, ela tem a sementezinha, ela nasce, a semente nasce, depois ela cresce, ela desenvolve-se, ela fica linda, mas ela renasce. E o ser, e a criatividade, e a arte é uma constante. É uma constante em cada ser humano, em cada momento. Eu agora vou falar um pouquinho do meu percurso. Já filosofei no sentido mais, digamos, profundo da arte e do ser. Ser é você encontrar a sua realização, a sua consciência, é unir o pensamento ao sentir. E eu tive muita sorte, acho, por ter, desde pequena, ter percebido que o que eu gosto de fazer, o que me dá mais alegria realmente é de poder observar, e daquilo que eu observo, eu passo ou num gesto, através do papel, quer dizer, eu uso o suporte do papel, uso o suporte dos materiais que estão à minha disposição, e isso e uso a minha própria linguagem, foi muito importante, porque meus professores e meus pais, desde criança, perceberam que eu tinha que transmitir muita coisa, eu tinha muita coisa para transmitir. E o que é certo é que eu entrei logo numa escola fantástica, que um professor maravilhoso, que foi o Ivan Serpa, que foi um grande pintor na era concretista, do movimento concretista, e ele era o diretor da Escola Infantil do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E eu lembro que ele me pôs um papel branco e disse, agora faça. E eu pensei assim, bom, mas faço, tá bem, pronto, vou fazer. E ele não vai, e é isso que eu quero explicar muito bem quando eu digo arte ser. Ser é ser autêntico, é ser você, é ser único, é estar conectado com o seu eu mais profundo. É isso, arte é estar conectado com o seu eu mais profundo, o seu verdadeiro, a sua verdadeira essência. E ela cura, porque é isso que eu estava tentando explicar na semente, na natureza, há uma inteligência divina, uma verdade, tudo é muito inteligente. E se nós conseguirmos conectar, nós encontramos essa inteligência que é uma dádiva do universo. E é isso, você vai. E eu tive essa sorte realmente de estar inserida num contexto de artistas, de criança que cria, que vai encontrar sua própria linguagem e que é livre, porque também é isso, essa liberdade do ser. Quando você é livre, você é feliz, você é e o que é ser feliz? Ser feliz é ser autêntico, é não estar pensando, eu vou ser aceita, eu não vou ser aceita, ele vai gostar, ele não vai gostar. Não, se você gostar, pode ter certeza que os outros todos vão gostar. E quanto melhor você puder dar e transmitir, e é isso, é que quando nós artistas nós estamos fazendo para os outros poderem apreciar, e isso já é muito bom. E você poder dialogar através do teu trabalho. E, claro, eu nunca mais deixei de pintar e de realmente trabalhar com arte. Eu posso fazer 1000 coisas, mas a arte está sempre presente. A arte me dá uma consciência, me dá uma
digamos, conexão com o meu eu mais profundo. E agora eu também posso estar aqui para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu sei que eu tenho pouco tempo, eu não estou contabilizando o tempo, por isso eu prefiro deixar esse pouquinho para poder responder algumas questões também. Alguém tem alguma questão, então, para poder colocar a Cláudia no que diz respeito à questão da arte e o bem-estar? Fazer alguma colocação? Oi, desculpa, peraí. Eu acho que ouvir, Cláudia, para você finalizar com a mensagem final, porque está sendo muito bonito esse encontro. Sim, não, é um encontro fantástico. E eu devo dizer, por acaso, Marisa, eu trabalho muito a matéria, e matéria é a matéria da natureza. E o contato físico com essa matéria, com esse cheiro, digamos, que nos remete à nossa infância, né? Porque você nasce, quando é criança, você adora o contato com a natureza, com a terra, das flores, das árvores, tudo isso. E esse constante contato com essa natureza faz bem, faz bem. E depois, quando tiverem oportunidade, podem dar uma olhada e ver que eu realmente trabalho muito com a natureza, e ela me inspira. Não sei se tem mais artistas também me ouvindo e que queiram colocar uma questão também, ou qualquer outra. Eu te agradecer, então, que você coloque a sua mensagem final, por causa do tempo, né? Nós ainda temos mais 3 apresentações antes dos povos indígenas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Obrigada. O que eu acho que essa tradição dos indígenas, com essa conexão com a natureza, é fantástica. E é isso que eu, quando penso, é maravilhoso, e ver que é um povo em que tem essa força da natureza, essa força de... Estou ouvindo barulho, desculpa. Essa força que a natureza transmite para nós, né? Porque esse equilíbrio, o homem com a natureza, é fantástico, é fantástico. E repara bem, porque ninguém melhor que o próprio índio para entender e vai lá buscar tudo, não é? Sabe que todos, quando eles estão doentes ou alguma coisa, eles sabem, conhecem cada planta, sabem ter assim, uma conexão de beleza, até na forma como se vestem, nas cores. É muito, muito bonito. E eu apreciei muito o povo indígena. Aliás, Então, a minha família Cláudia, vem do Amazonas, a família da minha mãe vem de Belém do Pará. E também conheço muito bem também essa região, né? Cláudia, gratidão. Nós Obrigada. agradecemos muito a sua mensagem, e é muito importante a arte como atuando tanto como preventiva como curativa para a saúde mental. Ascanu. Exatamente. E dando agora continuidade ao nosso evento, nós vamos então fazer essa viagem da arte à neurociência.
É possível? É, claro que é possível. E os agentes ativos da felicidade têm conosco o neurocientista, o doutor Francisco Esteves, que vai falar também, vai fazer perguntas. Vamos ouvi-lo. O que é a neurociência, os agentes ativos da felicidade e os povos indígenas têm a ver também com a neurociência? Obrigado pela oportunidade. Bom, eu aqui venho mais como estudante, não é? Querer aprender algo sobre como prevenir a doença mental ou o mal-estar, mais propriamente falando, não entrando tanto pela neurociência, mas mais pelo trabalho dos agentes ativos da felicidade, como coaching, da trajetória de vida positiva. Muitas vezes o objetivo é trazer o bem-estar à vida das pessoas. E a pergunta que eu deixo aqui para a tribo é se existem técnicas de prevenção em domínios fundamentais que nós, aqui na nossa civilização ocidental, começámos a perder devido ao preço que pagamos pelos avanços que temos feito. Coisas muito simples como o nosso sono tem sofrido a deterioração, a quantidade de movimento que os nossos corpos executam durante um dia tem sofrido um ataque, passamos a maior parte do tempo sentados. A comida que nós comemos hoje em dia é altamente processada, muitas vezes venenosa. E, portanto, esta seria uma primeira esfera que engloba estes três aspectos de prevenção, de criação de saúde e de bem-estar antes de serem necessárias outras medicinas mais potentes. A outra esfera é a esfera das relações. Nós, no mundo ocidental, vivemos em famílias nucleares, que é muitas vezes constituída por 3, 4, 5 pessoas no máximo. E isto é muito reduzido para um ser humano. Como é esta vivência em tribo, em grupos maiores, multigeracionais, e que contribuições, ou que, como podemos voltar a cultivar este tipo de relações na nossa sociedade. E a terceira esfera seria, então, mais a esfera ligada à medicina sagrada, que é a esfera do autoconhecimento, da procura de um caminho, da procura de respostas específicas para os nossos desafios da vida. E então, assim termino a minha intervenção, deixando então as questões aqui para a audiência. Obrigado.